Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Boa noite aí a todos. Vamos para a nossa primeira aula aí da UC Metrologia Dimensional, nossa segunda aí do curso, segunda aí do módulo básico, certo? Então, pessoal, ainda é básica, certo? Calma aí que a gente ainda vai começar, logo, logo a gente vai começar a ver a parte específica. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar como é que está organizado aí. Então, ela iniciou no dia 31, na sexta-feira, e vai até o dia 13 do 11, certo? A data aí, pessoal, da aula está no dia 7 do 11 aí. De qualquer forma, pessoal, fiquem atentos aí aos avisos no grupo oficial lá da escola, certo? Do Pernambuco. A gente tem o nosso grupo aqui da parte AD e tem lá do pessoal da escola, que eles também dão os avisos lá das aulas. Caso tenha alguma coisa lá, algum imprevisto, alguma mudança de data, é lá com eles, certo? Da data de aula presencial, só para, ok? Aqui a gente não tem nenhum controle sobre as datas dos encontros presenciais. Bom, então a gente tem essas duas aulas aí, certo? No dia 4 e no dia 11. E vou falar, pessoal, das duas atividades que a gente tem aí. A gente tem duas atividades, essa ali de exercício 1 e essa aqui é atividade 2. Uma de paquímetro, a outra de micrômetro, certo? Bom, pessoal, primeiro eu vou falar aqui Vou falar bem rapidinho aqui do que é é, o nosso material do curso aí. É bem rápido mesmo. Então, pessoal, a gente tem que ter noção, né? Claro, aqui a gente não precisa aprofundar, né, dos instrumentos de medição, até porque a gente não vai ser instrumentista ali, né? Não vai aprofundar na metrologia, só para a gente ter noção de como utilizar e fazer leitura de medidas, né? Nas mais diferentes ferramentas que a gente tem aí. Então, por exemplo, a mais simples que a gente tem aí é a régua graduada, né? Ela desde a gente é novo, né? Criança, a gente recebe aquela régua de acrílico, né? Claro que ela não tem a mesma precisão da régua aqui, que é de aço, né? Que aí já é uma régua mais profissional, né? Onde também mesmo assim ele não tem uma precisão não muito alta, né? E ela vai ter dois tipos de escalas, uma em milímetro e outra em polegada, né? É, Então aí a gente tem a escala de milímetro em cima e a de polegada embaixo. Geralmente ela é divisão de centímetro centímetro ali, né? Ou no caso de milímetro, né? E então vai tendo centímetro centímetro, que é a divisão ali do metro. É, Também pode ter algumas réguas com a resolução mais baixa, de meio milímetro, né? Em 20 partes iguais lá. É, Bom, então aqui, pessoal, vamos ver. Deixa eu só pegar, vamos ver se eu consigo pegar esse link aqui e abrir ele aqui rapidinho. Só com áudio, pessoal, rapidinho.
Bom, vamos continuando aí, né, pessoal? A medida mais simples a gente tem, né? Não é tão preciso, né? Como outros a gente vai ver aí também. Bom, e na régua também graduada, pessoal, na escala de polegada, ele vai dividir então a polegada, né? Que equivale a 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. Ele vai dividir em 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128 partes iguais, ou seja, é sempre um número múltiplo de 2, ó, tá vendo? Até as 128 partes iguais. Então, quanto mais divisões em divisão por 2, mais preciso é. Bom, então nesse caso, quando uma polegada dividida por 2, tem meia polegada. Em quatro partes até, né? Vai dividindo aqui, ó. Então, um quarto, meio, três quartos. Então, aqui é zero, um quarto, dois quartos, que vai fazendo a simplificação da meia, e três quartos, uma polegada, e assim por diante. Então, se tiver 128, são 128 divisões entre o zero e a uma polegada, ou seja, se aumenta mais ainda a resolução, que é a menor medida que minha régua pode medir. Né? Nota aí também, ó, de uma polegada, ou em oito partes, né? Então, um oitavo, dois oitavos que é um quarto, três oitavos, quatro oitavos que é meio, cinco oitavos, seis oitavos que é três quartos, sete oitavos e uma polegada. Aí por 16, né? Como eu falei, e também tem até de 128, tá vendo? 32, ó. Bom, o outro equipamento que a gente tem, que é utilizado também mais na construção civil, também não é tão preciso, mas assim, mas para efeito de medições de grandes, né, de grandes áreas, grandes dimensões, a gente usa a trena, né? A gente faz muito isso, por exemplo, quando vai instalar alguma coisa maior, na área na área de construção civil, né? Enfim, são essas áreas aí que a gente tem, pode ser uma medida grosseira, que não exige tanta de questão de precisão no caso, né? Bom, a gente usa também ali, né, pessoal? Por exemplo, na refrigeração, para a gente fazer a instalação dos suportes, né, de suporte da evaporadora, da própria evaporadora do lado, perdão, da condensadora do lado externo, né? Então, a gente tem esse encosto de referência, né, para fazer a medição ali correta, né? Ó, também ele serve tanto para medir em milímetro quanto em polegada, tá vendo? Então, a gente pode medir e vamos obedecer, por exemplo, ali as medidas que um fabricante fala ao instalar um evaporador, então, por exemplo, distância entre parede lateral, a vertical em relação ao solo e também em relação ao teto, né? Como é o caso aqui, né? Tá vendo? Ó, aqui é de um fabricante, ó, que ele recomenda lá, distância mínima entre o teto, principalmente para respeitar o espaço ali para insuflamento, o ar quente é pegado lá de cima, né? E a altura mínima também entre o equipamento e o piso, né? Que é lá no piso de referência. Também tem uma altura mínima a ser respeitada. Assim como as laterais, né? Não respeitar as distâncias mínimas laterais. Além disso, fazer, né, posicionamento de furo para deixar devidamente nivelado, né? Bom, pessoal, agora um equipamento ali, um instrumento de medição que é muito utilizado, né, comumente usado por toda a área mecânica, também refrigeração, qualquer um aí é o paquímetro, né? Então ele é para medição linear também, pode medir dimensões externas, internas, de profundidade e ressalto, né? Então é o mais utilizado é o universal, né? Que é esse ali que a gente tem, geralmente da Mitutoyo, a Mitutoyo é a mais famosa, né? Das marcas aí. E também, pessoal, é o mais utilizado aí no dia a dia profissional, né? A gente vai fabricar uma peça ou vai medir um diâmetro. Então a mecânica vamos dizer assim, o Cooper de dia a dia aí, né? A gente utiliza ali para fazer as mais diferentes medições.
Claro, tem as versões digitais, né, que são mais caras, tem um visorzinho ali que você já mede. Aí aqui no caso é universal, que é o analógico, por assim dizer. A gente tem que saber a leitura correta a se fazer. Vou mostrar para vocês aí. Bom, e o paquímetro, então, pessoal, ele é constituído por uma régua, né? Que a gente vê que é uma régua mesmo, que tem alguns componentes a mais. Então, ele tem uma escala principal e uma parte móvel, que é essa daqui, ó. Que a gente chama de cursor. No cursor vai ter uma escala auxiliar, né? Então aqui a gente pega os inteiros, os milímetros inteiros, as polegadas inteiras, e aqui a gente pega a parte decimal, tanto da polegada, né, o fracionária da polegada, é, da, quanto da de metro, né? Então, quais são os componentes de um paquímetro universal? Então, a gente tem a orelha fixa, a orelha móvel, a gente tem a escala do nônio, né, que é essa daqui, né, a escala do nônio vernier em polegadas. Então, a parte de cima é a escala de polegadas. A gente tem um parafuso da trava, né, então quando a gente mede, a gente encosta os dois batentes aqui, né, os dois encostos, né, aí gira ali para poder travar. E você retira o que você quer medir, faz a leitura da medição. Tem um cursor, tem escala fixa em polegadas, tem um bico fixo, né, que é essa parte fixa aqui. Assim como tem esse bico fixo, tem um encosto fixo. Aí a gente também tem um encosto móvel e o bico móvel para poder fazer com, né, poder ter uma relação aqui. A gente tem escala de nônio ou vernier em milímetros, né, ou seja, a escala decimal, ou impulsor, que é onde a gente utiliza o dedo ali para fazer a movimentação. Então, uma das recomendações é, pessoal, nunca utilizar o paquímetro, principalmente esse de uso profissional, com a mão mesmo, direto, se possível utilizar uma luva, até por a questão de sujeira, dependendo de a gente está utilizando, a mão suja ali, ou um pó, ou uma sujeira ali, até para evitar a descalibração e também a sujeira. A gente sabe que a sujeira deteriora ali o sistema de medida. Então, de certa forma, tira sua precisão. Então, né, fazer as recomendações, principalmente conservação e limpeza, é essencial aí para a gente poder manter o equipamento por um bom período de tempo, prolongando sua vida útil. Bom, então a gente aí tem o impulsor, a escala fixa, né, em milímetro, e a haste de profundidade, que serve para medir profundidade aí. E assim como aqui na orelha fixa e a móvel, a gente mede coisas internas, né? Bom, então como eu falei, né, o paquímetro ele pode fazer medições externas e internas de profundidade de ressalta. Então, por exemplo, aqui nos batentes, né, no encosto fixo e no móvel, eu faço medida externa. Já na orelha fixa e na móvel, eu faço medida interna, então posso medir diâmetro interno. E com aquele de ressalta, eu posso medir as profundidades também. E também, nessa também da orelha fixa e móvel, também posso medir ressalta aí, dependendo. Então, o paquímetro, ele é, vamos dizer assim, multiuso nesse sentido. Eu consigo fazer muitas medições com ele aí. A graduação do paquímetro, né, ele vai ser de milímetro em milímetro, e a resolução aqui vai ser na escala móvel, que vai depender que essa aqui, por exemplo, ela é 20 partes. Então, é só dividir 1 milímetro pelas 20 partes, resolução de meio é 0,05 milímetros, ou seja, a menor medida que ele pode medir é de 0,05 milímetros. Ele pode ter, então, de 20 partes, né, que vai dar resolução de 0,05. Pode ser de 10 partes, que vai ser de 0,1 milímetros. A de 50 partes iguais, então a resolução vai ser de 0,02. E em 100 partes iguais, ou seja, ele vai medir de 0,01 e 0,01 milímetros. Então, quanto mais divisões eu tenho do meu milímetro, maior é a minha resolução. Então, mais preciso ele fica. Bom, então aqui, pessoal, quando a gente encosta os dois batentes aqui, né, os dois encostos, tem que coincidir aqui, ó. Isso quer dizer que o equipamento ele está devidamente calibrado. Se ele tiver ou para frente, um pouco deslocado aqui, o zero, ou para trás, para frente aqui ou para trás, tem problema. Então, meu paquímetro já ou está com mau uso, já está empenado, já tem alguma coisa que está falseando ali. Por isso que é sempre bom, pessoal, conservar
vai dar principalmente isso aqui, ó, que é a calibração do meu sistema. Isso aqui indica que está calibrado. Bom, então no paquinho, pessoal, a gente primeiro abre, né? Então pega a mão ali, posiciona com o impulsor, abre até o, né, abre, depois coloca o objeto que você quer medir, fecha até encostar. Claro, não precisa fazer força, até porque não tem necessidade. Porque aí você está forçando o impulsor, você pode estar empenando aqui e danificando seu equipamento. Então, encostou, trava aqui no parafuso, retira o objeto, aí você faz a medida. Aí você faz a leitura da medida. Se for digital, já sai a medida aqui. Agora, se for analógico, igual está aqui, universal, você tem que utilizar as regras ali. Então, travou, pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar de frente. Então, nunca você pode ler a medida em ângulos distintos. Então, olhar meio inclinado ou por cima. Tem que ser de frente. Tem que ficar com o aparelho de frente aqui para você fazer a medida. Porque quando você olha numa angulação errada, configura naquele chamado erro de paralaxe, né? Quando fala erro de paralaxe, é um erro falseado. Dá uma medida não fidedigna, né, daquilo que você está medindo. Bom, então, pessoal, quando eu vou ler o paquímetro, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o inteiro, né? Então, por exemplo, o zero, onde ele bateu aqui, eu vou mostrar. Vou mostrar depois no exemplo aí. Então, a primeira coisa é onde principalmente coincidiu ali o zero, né? Então, o zero parou um pouquinho depois ali, ó. Então, ele vai pegar esse imediatamente anterior. Eu não pego esse próximo, ele pega o anterior aqui, ó. No caso, esse. Aí no caso ali é 10, ó, então é 10, 11, 12. Então é 12 milímetros inteiros. Então é 12 milímetros inteiros. O próximo passo é ver onde coincidiu a linha aqui do nônio ou vernier. No caso aqui coincidiu esse ponto após o 8. Então é 0,85. Ó. Então é 0,85. Então é 12 mais 0,85. Então, por exemplo, essa medida é 12,85 milímetros. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, um simulador, um site de um professor, o Eduardo Stefanelli, que é bem prático, ajuda muito a vocês, vamos dizer, a simularem mesmo como se estivesse mexendo no paquímetro. Se vocês já tiverem paquímetro, provavelmente isso aí já é chovendo molhado, né? Com relação aí, pessoal, à medição, como eu falei, ó, a forma correta de realizar a leitura é sempre olhando de frente, então nunca inclinando, seja para um lado ou para o outro, ou por cima ou por baixo, sempre de frente, 90 graus de preferência. Né? Então, também da mesma forma aí para polegada, então, por exemplo, na escala fixa em polegada, a gente tem a escala dividida em 16, né? Então aqui, ó, no inteiro, ela é de 16 em 16 partes, ó. Então ela é 1/16 avos. Cada parte aqui é 16 avos. E aqui, ó, na escala móvel, ela é 1/128. Né? Então, aqui, por exemplo, na escala do nônio, a gente tem 8 divisões. Ó. Então, ela é 1/16 avos em 8 partes iguais, corresponde a 1/128. Então, a gente pode dizer que a resolução na escala de polegada é de 1/128 polegadas. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem que ver ali, ó, no caso aqui, saiu no zero, um pouquinho aqui. Então, vamos pegar lá, ó, 1/16, 1/16, 2/16 avos, ou seja, um oitavo, né? Uma polegada mais um oitavo, mais a gente vê onde coincidiu, que é aqui, ó, no 2, então é 2 vezes 128. Então é uma polegada mais um oitavo mais 2/128. Aí você tem que fazer essa soma em polegadas, que é em fração, né? Então, como é que faz isso, pessoal? Aqui é só para efeito Então, lá, só para efeito aqui para a gente fazer, ó, vamos rascunhar rapidão aqui. Então, na parte inteira, saiu uma polegada inteira e então, 2/16 avos. Que aqui vai ser igual, se eu simplificar, aqui vai ser 1 por 2 vai dar 8. Então, é uma polegada inteira, um oitavo. Aí, aqui na escala do nônio, ó, saiu aqui ó, no 2. Ó. Opa, perdão, 2 não. Na verdade,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é mais 7 sobre 128 avos. Então, aqui, pessoal, eu tenho que fazer a... Aqui tem um inteiro, né? Então, é um inteiro mais um oitavo. Então, um inteiro mais um oitavo ali, pessoal, eu tenho que fazer aqui primeiro a transformação em tudo para em fração. Então, aqui, como aqui é 8, então aqui vai ser 8. Ó. Então, 8 dividido por 8, 1 vai ser 1. Opa, aqui não dá para fazer isso, porque não é, é uma polegada inteira. Uma polegada inteira, peraí, deixa eu só... Polegada é isso aqui, ó, como se fosse 8 por 8. Peraí, pessoal, vamos fazer um jeito aqui. É, confesso que até hoje eu me enrolo nisso aqui, pessoal. Tá, é uma polegada, um oitavo mais 7 oitavos. Então eu tenho que tirar primeiro o mínimo múltiplo comum. Eu tenho que transformar esse aqui em polegada inteira. Depois fazer então o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é aqui, ó, 8, 128. Aí vai dividindo, ó. Então por 2 dá 4. Por 2 dá 64. Por 2 dá 2. 32. Por 2 dá 1. Por 32 dá 16. 1, 8. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 2, 2, 16. 32, 64, 128. Aqui tem 128, certo? Deixa eu só fazer um. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu tô esquecendo de um negócio matemático aqui, um truque matemático. Não sei se dá para fazer a mesma coisa. Deixa eu só converter direto aqui. Pera aí, rapidinho. É... Cadê o. Não, é 25,4 dividido por 8, mais 25,4, 28,575. Só ver. Deixa eu ver aqui. 9 oitavos, né? Então, 9 vezes 25,4. Tá, então beleza, pessoal. Então dá para eu fazer isso daqui, ó. Então, 1 oitavo aqui, pessoal. Então, só transformando, 1 oitavo eu posso fazer isso daqui, ó. 8 sobre 8, que é igual a 1 mais 1 oitavo. Então, posso falar que uma polegada inteira, 1 oitavo, equivale a 9 oitavos de polegada. Aí, esse 9 oitavos, então, posso transformar aqui, ó, 9 oitavos mais 7 sobre 128, certo? Então, ali eu já fiz o mínimo múltiplo comum. Então, aqui, ó. Então, aqui, 128 dividido por 8, 16. 16 vezes 9 dá 144. 128 por 128 dá 1 vezes 7, 7. Então, vai ser aqui, ó, 151 por 128. Opa, aqui, pessoal, tá uma fração aqui que o numerador é maior que o denominador. Então, o que que eu faço aqui? Primeiro, eu vou dividir o 151 por 128. Ó. Então, aqui, ó, 1, 8, 2 e 1. Então, tem aqui, ó, 11. Então, 11 menos 8, 3. 4 menos 2, 2, 0. Então, é uma polegada e 23
128 avos. Então aí peguei ali essa soma ali, ó, 1 polegada 23, 128. Bom, então continuando aí, pessoal, aqui foi só para falar da parte fracionária aí, né? Ele estava mostrando como fazer. Aqui, pessoal, são atividades, não é pontuado esse aqui, pessoal, é só para vocês treinarem mesmo. Mas o importante é vocês fazerem as atividades. Bom, então aqui, pessoal, como fazer a leitura de peças, né? Então, por exemplo, de peças prismáticas, sempre tem uma forma correta. Nunca ir pela orelha aqui, ó, pelo bico. No caso aqui é o bico, né? Quando é peça prismática, coloque então no encosto, ó. O encosto aqui dá maior precisão. Então, nunca evita utilizar esse bico ali. Esse bico aqui, pessoal, não é para utilizar, por exemplo, a peça prismática. Você pode desgastar e ela não vai servir para fazer as medições mesmo, daquilo que ela se destina. Da mesma forma, para peças cilíndricas, sempre também no encosto, tá vendo? E evitar fazer movimentos, ó. Então, fazer movimento de rotação e também com o próprio paquímetro. Isso aqui também se desgasta, faz uma espécie de lixa ali. Então, você também pode estar descalibrando o seu paquímetro. A medida de peça com estreitamento, né, pessoal? Então, tem um ressalto aqui, ó. Aí sim você vai utilizar o bico fixo e o móvel. Aí você não vai poder utilizar o batente, porque aí você vai dar um resultado errado. Vai dar um encosto. Então, como o bico fixo e o móvel ele tem uma ponta menor, ele consegue dar mais precisão na hora de medir. Para medir as medições, para fazer medições internas, sempre colocar também aí a orelha fixa e a móvel, né, a parte interna. Também ele tem uma ponta própria, aí você consegue fazer essa medição, fazer sempre a 90 graus, nunca inclinar, que aí também vai dar falseamento nas medições. A mesma coisa para a medição interna do tubo, fazer o mais próximo ali do centro, né? Porque aí você também consegue ter uma medição mais fidedigna. Para medir profundidade também, coloque o ressalto sempre a 90 graus. Nunca incline, jamais incline, porque inclinar também vai te dar resultado falseado, vai te dar um resultado daquilo que não é o verdadeiro. E para medir ressalto, da mesma forma, para medir ressalto, encoste tudo, nunca também incline, deixa o máximo encostado ali, quanto mais apoiado, melhor, que aí você também tem uma observação, uma medição mais fidedigna. Bom, então aqui, pessoal, tem alguns vídeos como vamos fazer o manuseio de fato ali do paquímetro. Bom, certo, pessoal. Então, pessoal, por fim aí, o último que a gente tem aí é o micrômetro. O micrômetro, pessoal, o nível dele de precisão é tão alto, ele é mais alto do que o próprio paquímetro. Para vocês terem noção, ele consegue medir uma espessura de fio de cabelo. E o nível também de precisão é tão alto que ele mais do que nunca você não pode utilizar ele com a mão, principalmente nessa parte aqui onde faz a medição. Porque o calor da mão é suficiente para dilatar essa parte aqui de metal e falsear os resultados.
A dilatação aqui, ele pode falsear, né, devido ao tamanho da sua precisão. Ele pode medir, pessoal, até 0,001 milímetro, ou seja, um milésimo do milímetro, tamanho da sua precisão. Quais são as partes aqui do meu micrômetro, pessoal? Então, eu tenho essa parte aqui maior, onde eu coloco a mão de fato. A mão é só nessa parte, nessa outra aqui. Jamais colocar a mão nessa, né, nessa parte aqui principalmente nos batentes e nas faces de medição, e no fuso. A outra, essa aqui então é o arco. O 9 é a trava, né? Então, geralmente ali eu dou o giro, né? Faço um giro mais grosseiro. Esse aqui é um giro mais fino pela catraca. Então, eu giro o tambor de forma mais grosseira e demais, né? Eu vou fazendo uma sintonia fina com a catraca. Ela vai aproximando. Você abre aqui e vai fechando. Aí, no momento que você utiliza a catraca ali para dar um ajuste mais fino, no que encostar, ela dá 3 estralos. Ela vai clec, clec, clec. Deu o terceiro estralo, né? O terceiro clec, você não precisa mais mexer. Trava ali e faz a leitura da medição. Vou mostrar para vocês também a medição de cada um deles aí. E eles também, pessoal, têm as diferentes resoluções. Tem de 25 e 25 milímetros. E além disso, ele tem um próprio calibrador ali, ó. Visto como é um parafuso que faz o giro ali, ele pode facilmente se deslocar ali, dependendo da força ou com o tempo. Aí você consegue fazer as calibrações com como diz ali, uma medida padrão, né? Para você fazer a devida calibração, né? Então, para ler no micrômetro, a gente tem os milímetros inteiros aqui. Embaixo a gente tem as escalas do meio milímetro. E aqui é a casa após a vírgula, a parte decimal, dependendo da resolução do meu micrômetro. Vou pegar aqui, pessoal, agora é do micrômetro, é um videozinho de funcionamento do micrômetro. Bom, então tem aí, pessoal, a parte do micrômetro. Bom, então aí, pessoal, como é que eu faço então? Aí tem a parte ali do meio milímetro, tá vendo? Aí você vai somando. Eu vou mostrar aí como é que se faz, pessoal. Vamos falar das atividades. A primeira atividade que a gente tem, a primeira atividade que a gente tem é aqui, pessoal, está pedindo para você fazer a leitura dos paquinhos representado aqui nas duas escalas. Se você fizer em milímetro, você só converte para polegada. Se você quiser fazer em polegada para treinar, não tem problema. Para mim, basta responder ela em milímetro. Poxa, mas como é que eu vou treinar isso daqui, ó? Ah, como eu falei para vocês, pessoal, tem um site do professor Eduardo Stefanelli, ó. Olha lá, o professor Eduardo Stefanelli, ó. Então você vem aqui, ó, professor Stefanelli, aqui, ó, paquímetro universal, ó. Tá vendo? Tem um paquímetro e tem um micrômetro. Então, olha lá, ó. Tá vendo, ó?
Então ele tem um paquímetro aqui de resolução de meio milímetro. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer a medição aqui, ó. Bom, então aqui você está vendo que deu 8,55. Você quer conferir se deu certo ou não? Só, opa, deixa eu ver se tem como apagar. Acho que não tem como apagar. Não, acho que não tem como. Mas de qualquer forma, você tenta fazer a leitura aqui primeiro. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê, pessoal, onde a escala 0 está apontando na escala principal. No caso aqui, ó, ela parou aqui. Então aqui é 0, então aqui é 0, 1, 2, é de 1 em 1, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 8 milímetros inteiro, ó, de fato. E agora a gente vê em qual aqui da escala do nônio ele coincidiu, a linha coincidiu com aqui, ó, com a escala principal. No caso aqui, ó, praticamente nem todos, mas esse aqui foi o que mais aproximou, ó, que é o 0, olha lá, vendo? Esse aqui é o 0,55. Então é 8 milímetros mais 0,55 milímetros. Aí totaliza 8,55 milímetros, certo? Vamos pegar uma outra medida aqui. Vamos pegar essa maior aqui, ó. Beleza. Então agora vamos ver onde parou o zero. Ó. O zero parou aqui. Então aqui é 7, é 70, certo, pessoal? Então é 70, 71, 72, 73, 74. Você não pega o mais à direita, pega o traço mais à esquerda. Então no caso aqui é 74. Agora a gente tem que ver aqui na escala do nônio onde coincidiu. Então ele coincidiu aqui, ó, aqui é de 0,05, então é 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,6, 0,65. Então é 74 mais 0,65, totaliza então 74,65 milímetros. Vamos lá para o exercício, só para a gente fazer uns lá para vocês entenderem. Então, cadê ele aqui? Ó, vamos responder ele aqui, ó. Então aqui, pessoal, deixa eu aumentar o zoom aqui. Aí, acho que fica melhor. Aumentar mais um pouquinho. Isso, melhor ainda. Então aqui, ó, esse primeiro ali, ó, então ele parou aqui, ó. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então sempre olho para mais à esquerda, se não coincidir. Então eu pego esse aqui, então é o 6. Então é 6, vírgula. Agora eu vou. Ela coincidiu aqui, ó, e é de 0,05, então é 0, 0,15, ou 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35. Então é 6 mais 0,35. Então é 6,35 milímetros. Para polegada, pessoal, se vocês quiserem fazer, tudo bem. O mais importante aqui é em milímetros. Se quiserem fazer, não vai ter prejuízo, não. Coloque isso como um a mais se vocês quiserem fazer. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ó, parou para cá, ó. Então, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Tá vendo que ele parou um pouquinho depois aqui de 76, ó. Então, é 76. E aqui, coincidiu aqui, ó. Então, é 0, 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,2. Então, é 76,2 milímetros, ou 76,20 milímetros. Bom, o outro aqui, pessoal, vamos ver os inteiros, ó. Parou logo aqui, então é 40, 41, 42. Então aqui é 42. 42. E aqui coincidiu aqui, ó. Então é 0, é 0, é por assim por diante, 0,7, 0,75. Então é 42,75 milímetros, certo? Então aí, pessoal, a gente vai fazendo. Também deu do micrômetro. Como é que eu faço do micrômetro? Do micrômetro, cadê? Acho que eu acabei fechando ele. Vamos lá de novo. Vamos lá do Eduardo Stefanelli. Eduardo Stefanelli, vamos lá o simulador. Vamos pegar o do micrômetro. Esse site aqui, pessoal, recomendo para vocês que eles são bem, tá vendo? Ó, termodinâmica, a gente vai ver termodinâmica também, ele é bem, ele fala de motor, tá vendo? Fala do ciclo, ó, ciclo diesel,
também ciclo dinâmico, lá, fenômeno de transporte, então ele é bem completinho aí. Vamos lá para a parte que interessa, que é o do micrômetro. Então, o micrômetro está aqui, ó. Então, vamos lá, como a gente faz a leitura? Bom, então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer uma medida qualquer aqui, ó. Então, beleza, vamos medir aqui, ó. Aqui, então, é 10 milímetros inteiros e aqui apareceu meio milímetro. Então, é 10 mais 0,05. Aí, aqui agora eu tenho que ler da escala móvel, que é da bainha aqui, ó. Então, é 0, 45, 46, 47. Bom, essa escala aqui subiu um pouquinho, então não vou contar essa, vou contar logo abaixo. Então é 0, 45, 46, 47. Então é 10 mais meio mais 0,47, que dá o 10,97. Então aqui ele acaba tendo uma terceira parcela que o paquímetro não tem, que é o meio milímetro. Então a gente considera o inteiro, o meio milímetro e fora o decimal que tem aqui também. Vamos pegar uma outra medida aqui só para a gente fazer, ó. Então vamos pegar aqui, ó, 5, ó. Então aqui, ó, 5, 6, 7. Opa, não tem o meio milímetro, não apareceu o meio milímetro, então aqui é só 7 inteiro. E aqui eu vou colocar aqui em cima, ó. Esse aqui de cima eu não vou considerar, vou considerar esse logo abaixo. Então é 25, 26, 27, 28. Então é 7,28 milímetros. Vamos ver lá o do paquímetro ou do micrômetro, só para a gente ver ele aqui. Então aqui, pessoal, vamos. Então aqui é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui também, ó, então vamos fazer lá, ó. Então aqui, ó, 10, ó, 10, 11, ó, então tem o 11 de inteiro, eu vou somar ele aqui, ó, 11 mais meio milímetro, então aqui eu tenho 0,50 mais, aí aqui, ó, como ele coincidiu o zero, vai ser zero. Então esse aqui, ó, é 11,50 milímetros. Bom, esse outro aqui, ó, é 0, 1, 2, 3, 4, então é 4 milímetros. E aqui é de 0,01, então não vou pegar esse que indica o 30, vou pegar logo abaixo. Então é 25, 26, 27, 28, 29. Então é 0,29. Vou somar 4,29 milímetros. Vamos fazer um outro aqui, ó. Então vamos lá, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos pegar o inteiro, ó. 40, 41. Ó. Então aqui eu tenho 41 inteiro, mais meio milímetro. Então aqui mais 0,50, mais. E vamos pegar, ó. Vamos pegar esse logo abaixo. Então é 25, 26. Então é 0,26. Então é 6, 41,76 milímetros. Certo? Ok, pessoal, até aqui esse que eu queria falar com vocês e hoje, até que alguém tenha alguma dúvida, questionamentos. Tudo certo, pessoal? Ok, aí são essas duas atividades, pessoal. Aí na aula que vem a gente tira umas dúvidas e faz algumas aí, pra gente tirar as dúvidas aí, certo? É bem rapidinho aí, pessoal. Bom, então não tendo dúvidas aí, pessoal, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, pessoal, então me procure aí ao longo da semana. A gente se vê também aí na próxima aula. Estou à disposição para ajudar vocês, pessoal. Só dando um aviso aí que eu já coloquei lá na sala. Até peço mais uma vez desculpa aí a todos também, que eu coloquei lá no grupo. Atualizei as notas também da UC de Informática. Quem ainda não entregou, pode fazer a entrega que está aberto lá, tá bom, pessoal? Não tem esse negócio, perdeu o prazo, acabou o C, não vai ter como fazer a entrega. Não, pode fazer lá. Continua, pode fazer na entrega lá. Eu vou atualizando as notas lá. Tá bom, pessoal? Quem não fez, faça a entrega aí. Qualquer dúvida, só me procurar. Tá bom, pessoal?
Então é isso aí, vou desejar a todos então uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima semana. Boa noite a todos. Tchau aí, pessoal.